Olá, amigos do Critica Brasil. Edmar de Moraes, trazendo a sua interpretação do momento político em que vivemos. Neste momento, eu gostaria de dizer a todos que o Brasil, ao longo da sua história, passa por grandes momentos de turbulência e de golpes. É um país que vive de eternos golpes. O primeiro aconteceu com a Princesa Isabel, logo após a Lei Áurea, golpe este dado pelos seus ministros, onde Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República, ele que fazia parte da corte, e a Princesa Isabel tinha um grande plano de evolução para o Brasil, e que, analisado nos dias de hoje, seria um plano que o Brasil estaria acima dos níveis europeus de qualidade de vida. Logo em seguida tivemos a era Getúlio Vargas, que também foi pautado por golpes militares e o seu retorno ao poder através do povo. E, por fim, o seu suicídio. Em 64, nós sofremos novamente outro golpe e passamos a viver a ditadura militar, que perdurou por mais de 20 anos. Em 1988, com a instituição da democracia, foi criada a nossa Carta Magna, também conhecida como Constituição Nacional. E neste momento, nós estamos vivendo a redução da nossa Carta Magna em um e-mail, no formato Word, que você pode acessar e fazer alterações no contexto, sem a menor dificuldade. Esta situação tem levado o nosso país a um estado lamentável, aonde o governo cheio de atrapalhada, um governo cheio de histórias, de roubos, de assassinatos, corrupção para todos os lados, o senhor de Curitiba no comando querendo burlar a lei, criando leis que favoreçam os seus pares, E eu quero dizer o seguinte: a mídia, infelizmente, ela não contribui para a solução desses problemas que vem vindo lá de trás. A nossa Carta Magna deixou de ser a nossa lei de deveres e benefícios, que constitui a nossa regra de vida. Ela deixou de ter essa conotação lá atrás, a partir do governo, dos primeiros governos populares, que foram eleitos através de voto pelo povo. Então todo mundo achou um jeitinho de ir alterando itens da nossa Carta Magna. E agora, na época que nós estamos vivendo, de informatização, de robótica, da cibernética, onde o modernismo nos dá meios de conhecer as coisas, de termos informações pontuais, assim que elas acontecem, já está aí na mídia oficial, na mídia alternativa, no caso do YouTube. Nós vemos que a nossa Carta Magna se transformou num e-mail. E que cada um que recebe esse e-mail vai alterando esse e-mail conforme o seu prazer. Vão fazer diversas alterações
em prejuízo da população mais pobre, em prejuízo daqueles que estão sofrendo o escárnio do governo, né? E a mídia convencional, patrocinada, puxa a sardinha para o seu lado e quer que o povo se dane. Porém, a mídia alternativa, que deveria unir forças e reunir o povo para contestar esse caos que estamos vivendo, cada um busca cada vez mais ter o seu número de inscritos, o número de likes recebidos, o número de participantes, e as notícias acabam sendo repetitivas conforme a intensidade e a importância. Mas não existe um movimento centralizado de conscientização popular. O povo acaba não sendo conscientizado por ninguém. Essas notícias que saem na mídia alternativa, no YouTube, no Facebook, são todas coisas irrelevantes. Não adianta ficar batendo em cima disso que não vai resolver. Existe a necessidade premente de se fazer um movimento de resguardo à nossa Carta Magna. Fazer com que ela deixe de ser um e-mail e volte a ser a Constituição Nacional. O que está aí está de bom tamanho. O que falta é gestão. Gestão. Nós não temos um governo de gestão da coisa pública, aonde se retira recursos que são de um determinado setor para pagar débitos de outro setor. Isto é simplesmente lamentável. E o nosso povo ainda aplaude situações bizarras, entendeu? Como assassinato, planos futuros que vai desde a destruição da camada mais pobre, automação industrial, aumento do volume de água potável, porque vai redução da população, 1/3 da população, que é a tal chamada Agenda 2030 que está em curso. E os pares que estão no governo hoje, e para mim não importa se o governo é de direita, se o governo é de esquerda, o governo tem que cumprir a Constituição. Tem que cumprir a Constituição e não alterá-la. Não alterá-la. Se tiver que alterar, o povo tem que ser consultado. Não é com medidas tomadas, translocadas para beneficiar poderes externos e poderes particulares que nós vamos conseguir ter um bom resultado para o nosso país. Infelizmente, a nossa Carta Magna transformou-se num e-mail e que a cada vez que ele é enviado para um dos participantes do governo, digo dos três estados de governo, né, do governo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Cada um deles quer alterar o seu e-mail para mandar mais enfeitadinho, mais bonitinho, para agradar só Deus sabe a quem. Então, a presidência da República não é casa de Mãe Joana. A presidência da República é a casa do brasileiro. É lá que nós temos que encontrar respaldos e garantias para as nossas vidas. Está ficando difícil ser brasileiro, tá? E nós temos leis muito boas, sim, mas os governos atual e anteriores, quando eu digo anteriores, eu vou lá para 1985, tá? Os governos anteriores trataram de esculhambar, ora com benefício, ora com malefício, mas alteraram a Carta Magna. Isso é inconstitucional. Alterar as leis é inconstitucional. Não cabe a nenhum
poder jurídico, nem executivo e nem o legislativo se ele não for eleito com essa finalidade. Tá certo? Então, a mídia precisa buscar o apoio popular. A mídia alternativa tem como obrigação buscar o apoio popular para defender o interesse do brasileiro e não o interesse dos seus programas, dos seus canais de YouTube, de Facebook e, sei lá, dos outros, do Twitter e os cambal. Um governo que governa por tweet não é um governo, é uma brincadeira de criança, uma ciranda de roda, tá certo? Um governo que leva para dentro do palácio a família para brincar de roda. Isso não pode acontecer, temos que denunciar, temos que participar e temos que levar a conscientização ao povo. O povo tem que sair às ruas e contestar, porque até lá vamos passar por muito sofrimento. Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer, para quem doer. E um grande abraço.